Salve, salve! Estamos aqui de volta com o Encontro Racional, programa que está propondo essa oportunidade de passar, de contar a tua história, né? A história da cultura racional, as suas experiências, as suas vivências, os seus relatos, as suas dificuldades e certezas. E hoje a gente está tendo essa oportunidade, essa honra de conversar com a nossa irmã Roseli Freire Duarte. Ela é de São José do Rio Preto. Salve, salve, minha irmã Roseli. Salve, salve. Salve a todos que estão nos ouvindo. Seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho da tua história hoje na cultura racional. Quando é que você deu os primeiros passos na cultura racional? Como é que chegou assim a informação, um panfleto sobre a cultura racional na sua vida? Então, Wilson, eu e a minha família conhecemos a cultura racional. Foi quando meu irmão, naquela época, em Tangará da Serra, que foi nos anos 80, ele trabalhava na prefeitura e lá tinha um senhor que trabalhava também, que era estudante, é estudante, né? E divulgou meu irmão. E aí meu irmão, chegando em casa, falou sobre o assunto. Nossa, aí logo meu pai falou, não, a gente vai comprar esse livro. Aí no dia seguinte a gente combinou de ir na casa desse estudante, que o nome dele é Tenente, a gente chama ele de Tenente, né? E dali nós começamos a divulgar a cultura racional, porque era só a minha família e a dele, né? E começamos a divulgar e com o tempo, que foi no ano de 85, eu me casei. Mas em que momento esse tenente já era alguém conhecido da família? Não? Como é que começou esse contato? Não. Isso, foi assim, ele era de Barra do Garças e ele mudou para Tangará da Serra. Uhum. E ali na prefeitura ele divulgou meu irmão com um prospecto. Ele fazia parte de uma caravana? Como é que funcionava essa estrutura na época? Não, ele veio mesmo, só ele e a família. Uhum. De lá, creio que ele fazia parte lá em Barra do Garças, né? Porque lá tem bastante estudante. Mas quando ele foi para Tangará da Serra, veio só ele e a família mesmo. E essa divulgação não foi na rua, né? Foi na rua, foi uma coisa assim local, foi... Você fala assim dele divulgar meu irmão? Como é que começou essa divulgação? Em que momento surgiu esse contato? Então, eu falei pra você, foi na prefeitura. O meu irmão trabalhava na prefeitura e ali eles se viram, porque ele também trabalhava lá, né, na outra repartição. Ele pegou e divulgou meu irmão, entendeu? Com o prospecto. Ah, ok. Aí meu irmão, entendeu? Agora eu entendi. Aí meu irmão em casa comentou sobre a cultura racional e meu pai logo quis de imediato comprar o livro. E dali nós começamos. Ele pegou o prospecto, levou para casa e começou a comentar com teu pai sobre o prospecto? Foi isso? Sim, sobre a cultura, que um senhor tal divulgou ele, entendeu? E meu pai ficou interessado. Porque o que não ficou claro assim, ele pegou o panfleto, levou para casa e começou a falar do que ele aprendeu, do que ele estudou, ou ele já tinha pego o panfleto, aprendeu alguma coisa e depois levou para casa? Não, ele já foi direto, entendeu? Ele falou, eu fui divulgado sobre com uma pessoa que trabalha lá na prefeitura e ele falou sobre a cultura racional, né? O que é cultura racional, e eu fiquei interessado. Okay. E agora estou passando para vocês. Que bom, ele já tinha o livro ele já comprou o livro nesse momento ou ele ia comprar o livro ainda? Não, a gente não tinha o livro. No outro dia seguinte, ele marcou com o tenente para a gente se reunir na casa dele. E dali ele falou sobre o livro, ele deu até o primeiro volume, o tenente, entendeu? E dali do primeiro volume a gente passou a comprar. Que legal, foi uma divulgação assim já para a família inteira, né? De impacto, já trouxe a família no mesmo momento, né? Não foi algo que ele começou... Sim. Porque geralmente às vezes a pessoa começa na família sozinho, né? E demora um tempo e depois vai passando. Mas no seu caso já foi todo mundo assim né? No impacto. Foi, mesmo. Wilson. Foi assim, foi todo mundo, foi muito interessante isso, porque geralmente um pega, outro não pega, e fica aquela coisa, né? Por isso que eu disse, às vezes acontece de uma pessoa pegar e demora muito tempo para uma outra pessoa. Sim. Interessante. Sim, foi muito legal, e dali a gente começamos a divulgar, né? De porta em porta. Como é que foi? Eu estou ainda no primeiro momento ainda, né? Falando do livro, né? O momento que você recebeu o livro. Então, vocês receberam um livro e nesse momento que recebeu o livro, obviamente você trouxe um livro, não é isso? Para dividir para 3 pessoas, eu acho, 2. Quem estava lendo o livro?
6 pessoas. Nossa. 6 pessoas, porque a gente quatro, 2 casais. E meu pai e minha mãe são 6 pessoas. Ali começou todos a lerem. Que legal. Mas aí, como meu pai viajava muito, ele foi para Cuiabá e comprou um livro lá com o João, entendeu? Então ele primeiro, tem a você livraria primeiro também. recebeu um livro, a família ficou compartilhando esse livro, não é isso? Sim. E depois ele conseguiu comprar outros livros, não é isso? Isso. Muito bom, muito legal. E como é que foi essa experiência de vocês, assim, porque para mim o que é importante é entender esse primeiro e segundo, né? É óbvio que o assunto, às vezes, ele é interessante, às vezes, dependendo do assunto que é abordado, falando sobre vida extraterrena ou falando sobre espiritualidade, dependendo da forma que a pessoa trouxe esse argumento racional, ele gera um certo interesse em uma direção específica, né? Por exemplo, alienígena, né? Eu tenho um panfleto que fala sobre vida extraterrena que pode trazer essa curiosidade. Então foi isso que atraiu vocês? Qual foi o assunto porque cada um tem um interesse, né? Pode ser que você tenha uma ligação diferente de um outro irmão ou de uma outra irmã, não é isso? Olha, eu sei, cada um tem o seu ponto de vista, né? Como nós lá tivemos assim, quase o mesmo interesse, porque não proíbe nada em bom sentido, não tem que frequentar sempre, por exemplo, um templo, uma coisa assim. E a gente achou interessante, a curiosidade veio, né? E ali, estudando o primeiro volume, porque meu pai estudou primeiro, olha como que foi o negócio. Ele estudou, terminou o primeiro volume, ele passou para minha mãe. Da minha mãe, a minha mãe passou para mim, assim foi indo. E dali meu pai, como viaja muito, ele foi ao interesse de comprar mais livros. Mas ele leu assim com facilidade, não gerou uma dúvida, não gerou uma... Porque esse primeiro contato com o livro também é outro assunto interessante, claro que depende de pessoa para pessoa, ele tem alguns momentos mais impactantes, muitas mais, as dúvidas acontecem, por exemplo, com relação à própria vida fora da Terra, ou, por exemplo, a origem da humanidade, que é um assunto novo, né? A cultura racional, ela traz uma abordagem tão diferente, né? Falando da origem da vida. Então, assim, ele pegou assim e não questionou nada, não teve nenhuma dificuldade. Não. Foi tudo sempre muito leve para ele, ou ele resistiu um pouquinho para alguns assuntos ou outro, ou teve alguma dúvida, porque nesse período de leitura do primeiro volume, né? Você vê que demora um tempo, ele não leu tão rápido assim, né? Quanto tempo você acha que ele demorou? Não. Ele demorou, se não me engano, porque meu pai, ele trabalhava por conta, sempre trabalhou por conta, né? Mas não sei se foi uns 3 dias, só que eu vou te falar uma coisa, surgiu assim, você fica assim, meu Deus, por que isso? Surgiu assim, porque falava assim, bicho, a origem, de onde veio, então ficou, mas como assim? E a gente perguntava pro tenente falou assim, calma, vai estudando, lendo, a primeira vez vocês estão lendo, vai aprender, entendeu? Na segunda vez você vai compreender, devagarinho vocês vão entendendo. É isso aí, essa é a minha dúvida, porque a não ser que fosse um caso muito atípico, né? Gera muita dúvida na leitura, né? Assim, primeiro impacta muito forte, né? Muito forte. Por exemplo, eu tive um amigo meu que ele sentiu uma atração pela leitura quando ele começa a fazer a leitura e ele vê que o ser humano é o parasita mais monstruoso, e para ele essa frase foi o chamariz, entende? Então você vê que cada pessoa reage de uma forma e algumas outras pessoas elas leem com resistência. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, no início eu estava ali brigando comigo mesmo para fazer a leitura, mas querendo terminar, querendo entender, né? E outros demoram meses assim para pegar. E seu pai pegou assim de pronto e em 3 dias já devorou. Pegou. O livro, né? Que legal. Já. E outra, eu já assim demorei um pouco, que eu ficava me questionando, mas por que isso? Nós viemos disso, e sempre tinha dúvida. Aí uma hora ele falava assim, não é religião, nem seita, nem doutrina, depois é continuação de todas as religiões, aí a gente fica assim, meio assim, fazendo confusão. Era essa a minha dúvida.
Isso. Mas cada um reage de um jeito, né, Wilson? Cada um tem uma bagagem de vida, né? Por isso que fala assim, tem que ler e reler. Por isso que o pai insiste ali na leitura, no livro, nas palavras de Deus. Lê e relê. Porque cultura racional é um curso, né? Você sempre está aprendendo. E como é que foi para você, então, assim, não falando mais do seu pai, porque é um caso, é mais assim, a resposta seria mais dele mesmo, as dificuldades dele, mas óbvio que você tem a sua visão, né, de como ele levou, mas como é que foi para você? Você achou fácil para você? Você já falou que a religião, essas questões de ser e não ser, né, gera um pouco de conflito. E não ser. E o que você sentiu mais, assim, que foi difícil para você no início? O que foi difícil foi lá das eternidades, sabe? Naquela parte ali que o pai explica, porque fala sobre monstro, monstrinha, a gente já veio, nasceu e aprendendo que viemos de outra maneira, né? Foi Deus que fez e bambambam, bambambam. Aí ao mesmo tempo era interessante, eu falei, nossa, porque aí dava prova ali mais para frente no que eu estava em dúvida, né? O pai explicando. E foi assim. Sempre tinha aquela dúvida, mas aí foi aumentando os estudantes em Itangará. E aí a gente começou a fazer mais divulgações. E ali a gente vai aprendendo. E o que foi mais interessante... Mas vocês foram os primeiros ou não? Só uma interrupção. Foi. Vocês foram os primeiros, na verdade, da região, não é isso? Foi a primeira família a ser divulgada, que ninguém sabia o que era cultura racional em Itangará. Legal. E ali sempre, não sei agora, era muito difícil ser aceito. Sabe? Muitas pessoas falavam coisas e era difícil de aceitar o livro. Não sei agora, porque agora eu saí de lá tem muitos anos, né? Deve ter ficado mais fácil, a lapidação também faz coisas, né? Lapida a pessoa. Mas o que foi interessante, isso, que depois deixa eu ver, eu não tenho certeza, depois de 6 meses, que faz tempo isso, tinha um rapaz que trabalhava com meu pai, meu pai mexia com gado, vendia gado, sabe? Ele comprava e vendia, ele tinha um caminhão de boi e ele tinha um ajudante, e esse ajudante que é o Geraldo, que o ex-cunhado meu, né? E aí ele divulgava junto com a gente, só que ele não sabe ler, entendeu? Ele não sabe ler. Não sei agora se ele aprendeu. Mas você falou uma coisa bem legal com relação à caravana, só para não perder o assunto da caravana em si, do começo dela, né? E da posição hoje. Eu conheço alguns estudantes muito antigos que têm essa mesma batalha, né? Essa mesma dificuldade em algumas cidades. E comenta a mesma coisa. É muito difícil, é muito difícil a aceitação, né? Não é tão simples assim. Isso, ali foi. Nossa! Como aqui, viu? Em São José do Rio Preto. Nossa, é difícil. Porque a cidade é grande. Na verdade, tudo é uma questão de primeiro, um tabu, né, que se cria, né, algumas informações equivocadas. Sim. O ser humano tem essa mania de pré-julgar, né, esse pré-julgamento. E essas conclusões, às vezes, acabam prejudicando até o primeiro contato, cria uma resistência, né, de tentar evitar. Lógico. Né? Sim. E eu entendo, e principalmente porque o período que você pegou, você falou de 86, de repente divulgando, não é isso? Eu tô na linha certa? Não, de 82, divulgando 82, 83 e 84. Ok. Então esse período. Aí depois entra na outra história. Foi esse período que você divulgou cultura racional na caravana local, não é isso? Sim. E você conseguiu crescer essa caravana assim para quantos estudantes nesse período finalzinho de 84? Você vê, nós 6 pessoas, com mais 3 que era o tenente, a filha e a esposa, 9. Aí entrou um casal, agora que eu tô lembrando, me desculpa, até ela foi minha professora, Nancy. Ela era o marido dela e ela. Eles pegaram o livro na divulgação. Aí foi aumentando um pouquinho e ficou nisso. Entendeu? E nesse período, né, vamos falar ainda desse período inicial, porque para mim, na minha visão aqui, para tentar fazer uma análise desse progresso teu na cultura racional, é óbvio que em primeiro momento a gente já falou, você encontrou algumas dúvidas, óbvio, né, que realmente acontece. Sim. Mas você vai ganhando um certo entendimento com os anos, né? Você falou aí de 82, 83, 84, não é isso? 3, 84, isso. E quando você vai amadurecendo, algumas coisas vão acontecendo e você vai meio que se encontrando e vai começando a ter as dificuldades
vão mudando de posição. Às vezes uma coisa que era tão difícil de entender fica mais fácil, outras coisas que são mais fáceis ficam mais difíceis às vezes de digerir, né? Por exemplo, a questão da religião, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, esses conceitos que a gente aprende no dia a dia, a gente começa às vezes a até se questionar: poxa, eu demorei tanto tempo vendo a vida dessa forma e ela é de outra forma, né? Você sentiu nesse período, nesses 2, 3 anos, né, que você vem divulgando, vem estudando, você sentiu uma diferença em você? Eu senti assim, não muito, sabe por quê? Porque a gente era católico, não praticante. Eu não ia na missa, não ia na igreja, inclusive até não fiz a primeira comunhão, porque eu tinha em mim que Deus é uma luz, Deus está em todo lugar. Entendeu? A minha família toda. Eu acho que é por isso que a gente pegou rapidinho, sabe? Porque não tinha aquela ficção naquilo, que aquilo que é verdade, não tem outra verdade, entendeu? E então, para mim, Deus é uma luz, uma energia que está tudo dentro de nós, de cada um de nós. Então foi fácil da gente pegar a cultura racional, porque não tinha aquela doutrina, aquela coisa assim em cima da religião, em cima da gente, né? Aquela proibição. Por isso que a nossa família foi fácil de pegar a cultura racional, porque fala sobre o natural, né? Sobre você ser livre, e ao mesmo tempo a gente notou que a cultura racional explica como viver nessa vida. É verdade. E tem um detalhe que a gente como viver. E tem um detalhe, porque que eu vou te contar agora, que a gente ficou entendendo mais a cultura racional com a convivência lá no retiro. Você em 84, você falou, você chegou aí ao retiro nesse período de 82, 84 ou não? Eu fui no casamento da minha irmã, acho que foi 83, se não me engano 82, eu não tenho certeza, para falar assim a verdade, o ano se é 83. Então, surgiu o casamento assim, eu posso falar? Claro. Surgiu assim, aí a gente divulgando lá em Tangaratuba, a gente recebemos uma carta do pai Manuel. Até eu falei para a mãe, onde a senhora guardou que aquela mudança toda de cidade para outra acabou sumindo essa carta? A gente estudando, tinha pouco tempo de estudo da cultura. E ele mandou, a gente recebeu uma carta do pai Manuel dizendo que a gente ia ser as flores do jardim do Retiro Racional e que ele precisava do Geraldo lá na fazenda. Olha só, o Geraldo não tinha nem noção muito direito do que era cultura racional. Ele pegou imediatamente, olha como que é as coisas, o Wilson, quando é pra ser. Aí o Geraldo falou, não, eu vou. E nisso, ele estava namorando com a minha irmã, entendeu? Pouco tempo. Mas ele foi sim mesmo, arrumou, meu pai levou ele pro retiro. Foi dali que ele começou a trabalhar na fazenda. Isso foi você acha que foi em 84, 85, alguma coisa assim? Não, acho que é em 82, 83. Por aí, sabe? Que eu casei em 85, minha irmã já era casada, né? Então, aí ele foi e começou a trabalhar, ficou lá no retiro, e nessa morada dele lá no retiro, a gente passou a frequentar mais o retiro, porque no ano seguinte, a Rosemary sentindo muita falta do Geraldo, aí num passeio que nós tivemos no final de ano lá, o pai fez o casamento dos dois, entendeu? Marcou o dia que era passeio, teve os preparativos, tudo, e fez um casamento. Foi muito linda a cerimônia, sabe? Foi muito bonita. Essa foi a sua primeira visita no Retiro Racional por causa do casamento da sua irmã, foi isso? Não, foi antes, eu fui antes. Eu fui antes dela casar. Entendeu? E como é que foi antes dela casar, primeira... eu fui. Isso também é outro assunto interessante para a gente tentar entender a história de cada um, é né? Muito bonito. O primeiro contato, porque quando você começa a estudar a cultura racional, começa a entender e começa a sentir a cultura racional em você cria, na verdade, uma certa expectativa para conhecer o coautor, né? Conhecer Manuel Jacinto Coelho. Sim. Então, como é que foi para você essa primeira visita, o primeiro momento que você entrou no retiro, a visão do retiro, que realmente é algo diferente, né? Sim, outra energia. Como é que foi para você essa primeira visita, o primeiro contato? Gente, foi maravilhoso, maravilhoso. A hora que a gente chegou no retiro, a minha irmã já estava casada, não, antes dela casar. A gente conheceu toda a parte lá, aí quando foi à noite,
que eu fui na varanda, que eu conheci o pai, foi uma emoção tão grande. Ao mesmo tempo a gente se sente pequenininha, né? Eu me senti assim, sabe? Pequenininha. E a gente cumprimentou ele, e ele, como tinha muita gente, não tinha como conversar com ele direto, porque tinha bastante gente na varanda, e foi emocionante mesmo, o Wilson. Tem uma coisa que não dá nem para explicar, é um natural, que só convivendo aquilo, que é um momento único para cada um, sabe? E dali veio também a seguir os relatos meus, que depois eu vou te falar. Nesse momento aí. Ele tem essa incrível natureza que, ao mesmo tempo que parece ser muito natural e muito simples, né? Ao mesmo tempo a gente tem essa sensação de que era algo muito maior, né? Muito maior do que a gente está vendo ali, né? Eu lembro que uma das lembranças que eu tenho da Composer era quando ela tinha mudado já da gráfica para fazer parte do prédio, né, que hoje é onde é essa. Eu sei. E eu lembro de alguém bater na porta, né? Eu estava lá dentro, o Porfírio tinha saído da Composer e eu estava acho que estava com a minha irmã na época lá dentro. E eu abri a porta, e quando eu abri a porta, assim, você olha para cima e vê alguém do tamanho da porta, né? E ele tem essa natureza incrível de mudar de estatura, né? Às vezes tem dia que ele está enorme, tem dia que ele não está, então... Está enorme. Então a gente tem essa exatamente. sensação que você comentou, de você olhar para ele e se sentir pequeno, né? Isso. Não é mais ou menos isso? E é isso, é desse jeitinho, é incrível. Mesmo tão humilde que ele é, você tem essa sensação de diferença, né? Conviver com ele, e seja por um segundo, ou por uma hora, ou por um ano, você tem essa gostosa sensação. É um privilégio, né? Sim. Isso, é um privilégio. Quem conheceu ele, passou uns momentos únicos com ele ali no retiro, né? A gente tem história para toda a vida, E você nesse primeiro contato com o retiro, né? Sem mencionar a beleza do local e a diferença, né? Porque é uma arquitetura diferente, é uma estrutura diferente. Sim. Você quando tem interação com outros estudantes, porque você vinha de uma caravana pequena, né? Caravana de 9 pessoas, não é isso? Sim. E você, de repente, se depara com um mundo de pessoas, né? Porque o retiro nos anos 80 tinha um fluxo de pessoas. Eu não sei em que período que você foi, se era uma festa grande ou não, mas era muito todo cheio. Final de ano. Era muito cheio. É enorme. Então, como é que foi para você sentir parte de uma comunidade gigantesca, né? Que era nos anos 80? Nossa, foi emocionante também nos desfiles de final de ano novo, participar do desfile, entrar ali nos 3 poderes, eu me senti, nossa, e você sente assim um alívio, sabe? Você esquece da vida lá fora, apesar que a gente veja muitas diferenças em cada estudante, porque cada um tem sua evolução, cada ali está aprendendo, né? E está lapidando, né? Sim. Mas no começo a gente não entendia muito não, agora que eu entendo. Naquela época... A sensação de leveza, a sensação de você estar fazendo algo assim que não é só novo, né? Porque realmente tudo ali é muito novo, todos de branco, a energia coletiva dos anos 80 é diferente para quem frequenta o retiro agora há pouco tempo, né? E não conhece a cultura racional dos anos 80. Porque a presença do mestre, ele fazia o ambiente, né? Inclusive tem até um relato dele interessante, dele mesmo falando sobre isso, né? Como é que faz um evento, uma festa desse tamanho, sem se preocupar com ninguém, sem procurar segurança, ninguém se desentende com ninguém. Então esse ambiente que ele mesmo criava, né? O maestro de uma orquestra linda. Então essa quantidade de pessoas de branco reunidas num evento pacífico, né, em prol de coisas assim muito além do nosso entendimento. Então eu acho que quando você entra de uma caravana de 9 pessoas, essa é a minha pergunta, né, e você entra para esse oceano de pessoas vestidas de branco, né, com uma energia, uma alegria tão natural daquela época, né? Então deve ser uma experiência assim para você, eu acredito, assim, nova, porque você vinha de uma caravana pequena, assim, lutando alguns anos para advogar, né?
Isso, e você sente aquela evolução, assim, você aprende muita coisa ali, porque é muito diferente, você aprende, como diz assim a palavra, que você está sempre acompanhado, mesmo visível e invisivelmente, Claro, entendeu? claro. É verdade. Nossa, é muito lindo, é muito emocionante você estar com a caravana, estar ali perto do Pai Manuel. É muito diferente, é muito gratificante. E a caravana, E você mencionou algo interessante. Você veio com uma caravana local ou você veio junto com o ônibus de São Paulo? Como é que foi essa primeira viagem sua? A minha primeira viagem foi com a caravana do João de Cuiabá. E esse pessoal foi Entendeu? nos anos Foi 80? muito emocionante. Foi em 84? Foi em 85? Foi na época, não, foi na época que eu conheci, acho que foi em 81, foi nessa época, 81, entendeu? Na época a gente conheceu, foi divulgado, aí passou um ano, foi nessa época aí. Então no primeiro que eu ano, viajei foi com a caravana. foi no primeiro ano que você passou a estudar que você visitou pelo Retiro a primeira vez, não é isso? Sim, logo, porque o Geraldo logo em seguida foi para lá, então todo final do ano a gente estava lá, todo final de ano. É muito emocionante, foi onde que a gente foi aprendendo muita coisa. E você certamente se deparou com uma série de relatos, né? O Jornal Racional estava intenso naquela época, né? Você via o tempo todo as pessoas falando dos seus relatos, das suas experiências, e como é que foi para você assim, lidar, porque além de, né, falando dessa novidade para você, né? Além de você estar em uma caravana pequena, óbvio que não tem muita coisa que acontece em uma caravana pequena, mas quando você entra no retiro e você tem essa quantidade de informação, e o Jornal Racional falando de relatos o tempo todo, e você interagindo com outros estudantes, isso deve ter sido, óbvio, um mar de informações novas, de coisas novas para você, talvez reforçando ainda mais as coisas que você já tinha suas certezas, óbvio, né? Porque você acaba reforçando. Sim. Então você teve algum momento assim de que causou algum impacto, você ouviu alguma coisa que foi impactante, ouviu alguma coisa que mudou um pouquinho mais a tua forma de ver a cultura racional ou não? Ah, sim, mudou porque a gente sempre ficava assim naquela dúvida, né? Não que a gente não está acreditando, mas sempre tem aquela dúvida. E quando a gente fica sabendo de relatos do Pai, a gente tem a prova e a comprovação. Aí você anima, você vai avante, entendeu? Assim que eu me senti, quando eu fiquei sabendo dos relatos, dos acontecidos de cada estudante, você, como diz assim, tem mais convicção, entendeu? Sim. Te dá mais força para você ir adiante. E lógico que eu também tive provas e comprovações quando eu separei. Aí que eu fiquei mais forte na cultura racional. Entendeu? Não tem aquele ditado. Essa inevitável experiência, né, de você reforçar as suas convicções. Eu estava ouvindo agora esses dias com relação aos relatos racionais que eu estou gravando, e o comentário é exatamente esse: você reforça, né? Você ajuda as pessoas que já estão cheias de certezas, óbvio que estão, mas você só isso é provas, né? Você cria uma camada mais de concreto em cima, dizendo assim, não, agora eu estou realmente assim, tudo aquilo que eu já achava se confirma, né? Essa experiência de relatos de terceiros, ela é muito interessante, muito interessante. Eu lembro eu lembro de alguns relatos tão bonitos que até estão no canal aí, relatos de estudantes falando que de experiências radicais, experiências que transformaram suas vidas, né? Então, quando uma pessoa ouve, ela sai daquela linha de dúvida ou de esperança, né? De ter essa experiência, e você acaba dizendo, não, pelo menos eu sei que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pessoas que dando o endereço, porque nessa época dava não só o relato, né? Mas dizia, eu moro em tal lugar, eu sou fulano de tal. Tal lugar, o nome. Que aí é só para reforçar, para dizer, é verdade, é fato, eu tenho como provar que realmente a minha vida tem se transformado com a cultura racional, não é verdade? Tem. E quando eu separei, teve mais ainda. Provas e comprovações da ajuda dos nossos irmãos. Nossa, é muito lindo, viu, Wilson? É lindo demais. E você tem que ter convicção na palavra, no livro Deus. Você tendo convicção, você aceita, você assimila melhor. Entendeu? E ainda mais quando acontece com você.
E quando você ouve um relato do outro estudante, você se emociona, porque você é a verdade, porque você conhece a verdade, então você acredita, você sabe de onde veio, entendeu? Você teve experiências com a salinha também, logo no início assim, do retiro, porque Nossa, era algo assim também que era bem diferente do que é hoje em dia, né? Bem diferente. Tive sim, ele me falou muita coisa, os nossos irmãos, coisas assim que eu falei, nossa, como que ele sabe, né? É onde que a gente fica, meu Deus, cultura racional é a verdade das verdades, né? Não tem outra, essa é a única que acabou. A gente fica com mais certeza, você fica com mais proteção, você tem mais apoio, você fazendo por onde, você tem apoio, você tem orientação, entendeu? E eu descobri, e vim descobrindo aos pouquinhos, você falando, a gente vem aprendendo, e com a lapidação você vai aparecendo coisas, fala, puxa vida, é isso mesmo, você vai reforçando e vai ficando, a corrente vai aumentando, a corrente racional vai aumentando, não é? E você fala, puxa vida, é isso. É uma coisa assim que só você passando e você ouvindo outro relato de outra pessoa, fala, poxa vida, isso é emocionante demais. Eu vejo assim, que o que é interessante essa questão do relato, principalmente porque alguns assuntos eles ficam numa área ali ainda uma nuvem de dúvida, né? Porque você tem o seu entendimento, mas é óbvio que é limitado sem ter a experiência. Isso. Principalmente a experiência aspas, né? Mediúnica, né? Porque quando você lida com seres que você desconhece, só o que prova, na verdade, em experiências mediúnicas que realmente não é uma farsa, é quando alguém fala alguma coisa que só você sabe, né? E é como você comentou aí, né? Incrível como é que sabe de tudo, né? E aí você começa a mudar algumas relações. Mas como é que foi para a sua família? Porque as suas experiências, óbvio, elas vão seguindo para um caminho, cada um vai seguindo para outro caminho, né? Então, como é que foi para cada um deles, assim, nesse período que você vai avançando na tua história, como é que foi o avanço da história de cada um deles? Vamos começar do meu irmão. Meu pai nunca assim deixou de estudar o livro, mesmo com as dificuldades, ele com o livro em cima. Eu já deixei que depois eu vou contar quando eu casei, né? Fiquei 9 anos casada e fiquei sem estudar os 9 anos, né? Interrompi os estudos. O meu irmão também, cada um teve uma história. O meu irmão ficou um tempo estudando, mas não que ele largou da cultura, só que ele ficou sem estudar, devido a muitas coisas, muitas influências, muitos problemas, e ele foi deixando de lado um pouquinho, e lógico veio as lapidações feias mesmo. Quando foi em 2008, ele foi para o retiro, foi ficar uns tempos lá, devido aos problemas pessoais, e foi também se recuperando, né? Hoje ele já leu os 1000 livros, já leu 4, 5 vezes os 1000 livros, o Nilson, né? Ele mora em Cuiabá, então ele teve as paradas dele, os momentos dele não estar mais estudando, mas depois ele recomeçou firme. Aí quando foi em 2008, 2012, por aí, ele ficou mais firme ainda, devido ao sofrimento, você viu, Wilson? Pessoas aprendem com o sofrimento, tem uns que não aprendem, né? Tem outros que aprendem. É devido que cada um tem sua evolução, sua né? jornada, não tô falando né? Cada de ninguém. Tem uma jornada diferente, né? Uma jornada diferente. Essa questão interessante da história da tua família é que, pela velocidade que eles pegaram o livro, né? Pela até a sede, né? E fome de conhecimento, que é importante ressaltar, pela velocidade, pelo impacto, é também interessante, óbvio que cada um em seus momentos, né? Devido à velocidade que ele entrou na sua vida, talvez precise de uma pausa, de uma reflexão. Acontece. E às vezes é até mais bem absorvido, porque você precisou rever alguns valores, né? Você provou as experiências, teve parte do conhecimento, deu essa pausa. Essa pausa não é nada de negativo que prejudique ninguém, porque você precisou, no caso desses aparelhos específicos, né, dessas pessoas específicas, você precisou se recuperar, rever valores, rever a vida, e aí dizer, não, realmente eu estava na estrada certa, porque acontece, às vezes a pessoa ouve um comentário, como eu sei de pessoas, eu conheci, por exemplo, uma pessoa, e ela me viu por acaso, né? Era a mãe da minha namorada na época,
Ela me viu com um livro nas mãos e aí ela falou assim, poxa, você conhece esse livro? Eu já fiz parte desse movimento. Eu falei, legal, e o que aconteceu? Ela falou, não, eu vi que não tinha Deus e que não existia Deus e que Deus era a natureza e aí eu larguei. Então você vê que acontece às vezes uma má informação, às vezes um mau entendimento, ou um conflito, por exemplo, um conflito, por exemplo, de lideranças, né? A cultura racional tem as suas lideranças bem claras, bem nítidas, divididas, na verdade. Então, às vezes, a pessoa não aguenta o impacto, né? Não só de uma informação mal passada, porque acontece que às vezes um estudante é novo, não tem um conhecimento. Não tem um conhecimento completo e acaba passando uma informação equivocada como essa, por exemplo. Então, equivocada. Eu não tentei, na verdade, desfazer o problema, porque o problema já era grande, porque ela já tinha já não só abandonado o livro, né, como ela tinha seguido numa linha evangélica muito forte. Então eu estava totalmente aberto. Inclusive ela na época me convidou para fazer parte de uma cerimônia na igreja. Eu falei, claro, eu vou. Ela entrou em choque. Como você vai? Eu falei, mas por que eu não iria, né? Você não me convidou para ir? Eu vou, não tem problema. Então esses conflitos, na verdade, porque ela recebeu essas informações e por isso que às vezes o seu irmão ou alguém acaba se afastando um pouco, ou às vezes até intensamente dizendo nunca mais eu volto, né? Aconteceu o meu irmão mais novo, ele largou da cultura. Então, acontece. Como é que foi essas experiências para ele, por exemplo, no caso dele? Esse meu irmão que largou? Sim. De estudar? Então, na época que eu sabia que eu vim para cá, ele morou um bom tempo comigo, ele estudava. Aí depois ele conheceu, né, uma pessoa no qual ele casou, ela é evangélica, e nisso você sabe como que é, né? Ele acabou passando para outra linha. Acontece, mas cada um tem seu caminho, um mais longo, tempo também, outro mais curto, é o tempo dele. O seu tempo, então tudo é válido, tudo, porque as religiões é uma evolução. Claro. Para cada um. Claro. Né? É uma evolução. E você sabe, Wilson, você falando dessa pausa aí, que nem no meu caso com 9 anos, o meu irmão teve com não sei com quanto tempo, o outro largou, né? É importante também reconhecer que todo percurso assim, racional tem seus ciclos, né? Sim. Que é parar, refletir e posteriormente retomar os estudos, que são as partes desse processo, né? E é bom lembrar que a evolução racional não é linear, ela se dá em ondas, em momentos de silêncio e redescoberta. Eu analiso assim. Você sabe que você falando sobre isso me veio na cabeça esse período que eu estou passando aqui, né? Agora é o outono. Então, se você olhar para a árvore, a beleza da árvore durante o verão, né? As cores verdes, vibrantes, fortes. E você começa a ver ela no outono, ela perdendo todas as folhas, né? Ela no inverno bem machucada, já sem folha nenhuma. Passando aquele processo. Totalmente assim, sem folha, com essa aparência que morreu, né? Que está lá, que terminou. E quando vem a primavera, ela recomeça com a força total, a beleza das cores. Então, às vezes, essas pausas da vida, né? Essas pausas da vida, na verdade, são um processo de troca de folhas, de você realmente aprender, um aprendizado. E até mesmo sair. Eu também não vejo tão problemático quando você escolhe um outro caminho, porque essa história que ele está vivendo hoje, né? Ele pode ser que ele precise dessa etapa básica, né? Para depois ele voltar para o avançado. Então ele vai lá coletar o básico, entender os conceitos de amor ao próximo, né? Entender o conceito de fraternidade, e depois ele volta. Então isso acontece, não tem dúvida disso. E a cultura racional nesse sentido aí nos ensina o quê? Independentemente das pausas e dos desvios. E que a verdade, Wilson, o que importa é o retorno ao caminho. Eu analiso assim, a persistência em buscar a verdade e, vamos dizer assim, a conexão com o racional superior. Eu analiso assim. E como é que foi para você, então? Em que momento que você se afastou e em que momento você voltou para a cultura racional? Como é que foi essa tua jornada?
Olha, minha jornada foi assim. Aí eu me separei, desculpa a palavra errada, e vim morar aqui em São José do Rio Preto com minhas filhas. Aí eu retornei, sabe? Retornei, mas não assim fervorosa. Tinha aquele altos e baixos, porque eu estava na separação, sabe? Mas eu sempre tendo as orientações dos nossos irmãos superiores quando eu ia no retiro, que me deu muita força e deu a acreditar, porque você tem que ter uma opinião, né? De você acreditar. E fui pegando firme. Aí quando chegou, e fui divulgando aqui com o pessoal que a caravana era pouquinha, era o José Dias, até falecido, se transformou, e com os filhos dele a gente ia divulgando, né, todos os domingos, tinha na praça, no sábado, eu ia mais nos domingos, de porta em porta, tá. Aí eu desci não uma parada, eu estava lendo um pouco, estudando um pouco a cultura, né, aí logo veio a pandemia, aí nessa pandemia, nossa, aí foi. Aí eu aprendi muita coisa. Eu peguei firme de novo na leitura e agora estou até hoje. Foi o que, em 2020? Então você começou agora, então, recentemente você retomou agora? Sim! Que a pandemia só agora que ela deu uma pausa, ela conseguiu dar um oxigênio pro pessoal, né? O período mais difícil. Você pegou, então, o período da pandemia que você decidiu se agarrar mais a fundo. Se agarrar, estudar. Você sabe que eu fiz uma conferência e eu mencionei isso, né? O questionamento foi os motivos, né? Na visão, essa conferência que eu fiz para uma universidade em Minas, né? A pergunta foi basicamente essa, né? O que eu acho, né? Qual é a minha visão sobre a pandemia, né? E óbvio que eu não posso abordar alguns assuntos de forma para quem é leigo, porque não vai estar pronto para absorver não vai adiantar. A riqueza de detalhes. Então, o meu comentário foi justamente esse, que eu acho que foi o seu. Então, às vezes é preciso o comentário que eu passei para ela, né? Às vezes é preciso você refletir valores e entender a importância da vida humana, entender a importância dos seus parentes, dos seus amigos, da importância do abraço. Então, basicamente é isso. Você passa por um momento tão intenso que foi a pandemia, né? Intenso. Tão duro, tão difícil de você não só ver as coisas e não ter como resolvê-las, né? Porque não tem como resolver. Isso. E enfrentar essas dificuldades de uma forma com a tua espiritualidade. Então, as pessoas que tinham uma religião, seja ela qual for, muito fraca, ou uma espiritualidade muito fraca, se dedicaram intensamente à busca de Deus, porque não tinha mais para onde correr, né? Se socorrer. A solução foi, para algumas pessoas, encontrar na espiritualidade o seu retorno. Talvez seja isso que você tenha dito, não é isso? Foi isso que aconteceu com você? Sim, aí eu fui notando assim, todo mundo pedindo socorro, o mundo inteiro passando o mesmo problema. Aí que eu entrei nas redes sociais, gravando meus áudios, divulgando a cultura racional, e foi me dando um ânimo. E foi onde que eu estou até hoje. Olha, conheci estudantes maravilhosos, entendeu? E agora o meu foco é esse, terminar meus 1000 livros e continuar divulgando. Porque na pandemia você via socorro, tanto visivelmente como invisivelmente, porque as pessoas só olham aqui, acham que é só aqui, mas tem invisivelmente, pedindo socorro também, e a cultura racional relata tudo isso, explica tudo isso, é onde que as pessoas pegam, que muitos pegaram. No grupo que eu estou, que dou os livros, muitos estão lendo, e isso é gratificante. E como é que está hoje a tua experiência de caravana? Você voltou para caravanas locais? Você faz parte de alguma caravana? Como é que funciona? Porque aqui não tem. Olha que incrível que pareça. Depois que o José Dias faleceu, se transformou, eu não tive mais contato com os filhos, eu não sei se eles mudaram. Então só estou mesmo divulgando quando eu saio para a cidade, no trânsito, né? Levo prospecto e também nas redes sociais que eu estou divulgando. Que bom. É assim. Está divulgando, isso é que importa, né? É verdade, de qualquer maneira. Essa conclusão e essas experiências que você viveu e vive da cultura racional, como é que hoje você, se você hoje tivesse que passar uma prova, né, para alguém que é muito próximo a você, não é um desconhecido, né? E você tivesse que passar uma mensagem para essa pessoa que você conhece,
sobre o porquê você hoje está tão segura estudando a cultura racional, por que a sua estrada foi toda voltada sempre desde o primeiro momento até agora, né, que você não desistiu, para a cultura racional. Como é que você justifica isso para uma pessoa querida, para uma amiga, um amigo seu, para falar para você assim, de você para ela ou para ele, mas assim, eu estou hoje com a cultura racional, por quê? Por que você hoje estuda o livro Universo Desencanto? Olha, eu tenho uma amiga, até ela tá passando com uns problemas, até eu divulguei, sabe? E ela, por que a gente sofre tanto? Eu falei assim para ela assim, olha, Diva, eu estudo um conhecimento que fala o porquê de tudo. Por exemplo, assim, eu falei para ela, se a gente for falar agora a pandemia que é preciso e necessário, porque tudo tem um porquê nessa vida, o pessoal vai chamar a gente de doida, né? Mas a cultura racional, eu falei para ela nos ensina o porquê de tudo e a gente tem ânimo para passar por aquilo. Por quê? Porque a gente tem onde se agarrar. Eu falei para ela. Ela falou, nossa, você com todos os problemas, você está sorrindo, lindo, brincando com as pessoas, divulga a cultura. Eu falei, é por isso, porque a gente sabe o porquê de tudo, a razão de tudo. E a gente tem onde se agarrar, a gente tem onde obter a orientação. Foi na hora que eu divulguei. E falei que a cultura racional é mais do que uma simples busca por conhecimento. Falei para ela, é um despertar assim racional que nos reconecta à essência da existência. Eu falei para ela assim, quando alguém é apresentado a essa cultura, como aconteceu nos anos 80, né, sente um chamado, assim, vamos dizer assim, de aprofundar-se. Não é apenas um encontro com os livros ou ensinamento, falei para ela, é mais um encontro, assim, deixa eu ver, consigo mesmo, sabe, Wilson? É um início de um processo e de, assim, autodescoberta e transformação. Muito bom. E eu dei até o endereço da gráfica e como fala? Lá de São Paulo, para ela pedir os livros. Ela falou que ia pedir os livros, sabe? A livraria, isso. A livraria, exato. É isso que eu falei para ela, é esse o recado que eu tenho. Eu acho que o que é interessante a gente fazer uma análise das experiências de cada um, porque cada um passa por uma história, cada um tem os seus momentos altos e baixos, as suas dúvidas, às vezes no início, às vezes no fim, às vezes no meio. Sim, e até como eu gravei agora no relato anterior, né, falando sobre essas mudanças, esses momentos que você às vezes começa perfeitamente bem, maravilhosamente bem, e lá no meio ou lá no finzinho você simplesmente joga tudo pro alto e às vezes acaba perdendo uma grande oportunidade de ter vivido outras experiências ou outros aprendizados. É verdade. A palavra que hoje a gente mais conhece no dia a dia é o silêncio do professor. Ele diz que na hora da prova o professor fica em silêncio. Então, às vezes a pessoa atravessa por esse silêncio, né? Eu estava vendo agora um grande podcast no Brasil e esse rapaz, ele fala assim, o Vilela, né? Ele fala, eu estou sentindo um silêncio muito grande. E ele entra em choro, em depressão, porque, na verdade, ele precisa de ouvir essa voz interna, né, falando no seu eu, né? Então, Nossa, que lindo! E eu sinto isso, Wilson, nas minhas leituras racionais na madrugada. Eu acordo 3 horas da manhã, é o meu silêncio. É o horário maravilhoso que eu tenho na minha vida. É onde que eu assimilo mais a leitura, que Deus está dentro de nós, mas eu sinto Ele mais. É onde eu choro, é onde eu converso, é onde eu estudo, aprendo muito mais, né? É onde eu procuro usar o raciocínio, porque ainda nós dependemos da energia elétrica, magnética, mas a gente procurar usar o raciocínio como? É estudando os livros, o Universo em Desencanto, é procurar ter a conduta racional, e através desse silêncio que eu me fortaleço, sabe? Eu estou falando de alma, Wilson. Eu me fortaleço para enfrentar os problemas do dia a dia, porque esse mundo, enquanto a gente viver, sempre vai ter problema. Claro. E cultura racional está aí para você poder se agarrar e poder ter orientação e respeitar tudo e todos.
através tudo da leitura dos livros Universo em Desencanto. Você sabe que você adoro falou desse horário, pela ciência, o horário de maior fluxo da ativação da glândula pineal é às 3 da manhã. Então esse período, né, onde a glândula tem essa conexão, e alguns, inclusive especialistas do segmento espiritualista, até comentam, né, sobre o horário 3h33 da manhã, né? Então eles comentam muito sobre isso. Não é na cultura racional, é fora dela, mas falando sobre esses momentos da ativação da glândula pineal. Então quando você fala assim, eu faço uma leitura às 3 da manhã, que é o período, né, que você começa a mexer mais com essa ativação da glândula pineal. E é engraçado de falar de horários, porque os ciclos do corpo humano, né, esses ciclos são compostos de horários de início, meio e fim, né, como o Sol, né, que tem o seu horário de nascer e de se pôr. Então é interessante que as pessoas tenham essa preferência de estudar nas horas mais silenciosas da madrugada e absorver melhor os conhecimentos racionais, não é verdade? Sim, é verdade. No caso meu, eu entendo mais, sabe? É um silêncio tremendo e você assimila mais as coisas. Olha, teve um dia que eu estava numa leitura, todos os dias, mas esse dia foi impressionante. Eu me senti que eu não estava na cozinha, porque eu estudo na cozinha, eu preparo a mesa, tudo. Eu creio que você já viu como eu faço com os livros, um vídeo que eu posto no Store, né, lá no Face. Eu me senti assim, fora dali, Wilson. Aí eu despertei, sabe? Aí foi na hora que eu senti que eu estava na cozinha. Olha só, que acontece cada coisa comigo, é muito lindo mesmo. Então a sua mensagem hoje para comprovar a tua certeza, para quem não conhece a cultura racional e para quem está te ouvindo agora, assim, qual é a tua palavra final para poder ajudar essas pessoas a entender melhor, não julgar a tua caravana ou as caravanas nas ruas e ter um pré-julgamento equivocado da cultura racional? Qual é a tua mensagem que você dá para esses futuros leitores da cultura racional? Eu deixo assim que a cultura racional, nesse sentido, ela nos ensina que, independentemente das pausas ou dos desvios, o que importa é o retorno ao caminho da verdade, e que procura se conhecer através dos livros Universo em Desencanto, de cultura racional, para poder saber viver nessa vida da matéria. É verdade. Obrigado pela tua atenção, obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência. Um abraço aí para a tua comunidade ao redor, ao teu princípio lá em São José do Rio Preto, e a todos aqueles que continuam na Jornada Racional, desejando também luz à família, né? Aqueles que tocaram caminhos diferentes, mas a gente sabe que estão todos ainda com absoluta certeza iluminados pelo racional superior, porque não se trata de um Deus que julga e critica e pune, não. Pelo contrário, é o Deus de todos, né? O verdadeiro Deus. De todos. Então, ele continua iluminado pela energia racional, né? E você pode dar essa certeza para ele sempre. Ele vai chegar a entender isso um dia. E aos que continuam na jornada, né? Aos que te cercam, a sua irmã, o seu irmão, ao Geraldo, um abraço a vocês aí, Racional. E obrigada. E eu que agradeço, Wilson. Muito obrigado por esse encontro racional maravilhoso, que a gente aprende muito, essa sabatina racional. E agradeço também, muita gratidão a todos que estão nos ouvindo, viu? Muita gratidão. E salve, um grande abraço a você e a família, viu? Um abraço racional para você. Fica com Deus, meu irmãzinho. Obrigada. Salve. Salve. Eu que agradeço, viu? Fica com Deus. Tchau. E esse foi o nosso encontro racional. Se você tem interesse em contar a tua história, contar as tuas experiências com o livro Universo em Desencanto, seja muito bem-vindo. Entre em contato comigo pelas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem aí o próprio YouTube, você pode escrever no comentário, entendeu? E a gente vai se falando, para que a gente fale de cultura racional, para que a gente fale sobre as suas experiências, suas vivências, suas dificuldades, suas dúvidas, e trazer para as pessoas que essa jornada, ela é uma jornada única, é uma experiência única que você está vivendo, e essa experiência, ela com certeza
vai fazer a diferença para alguém que está nos ouvindo, tá bom? Então um abraço para vocês todos, um abraço mais uma vez para a minha irmãzinha Roseli e a todos que estão carinhosamente acompanhando o canal aí da RCTV. Um abraço, salve, salve, nos vemos em breve no Encontro Racional.